13. O Diário de Alicia Berlinson. 22 de julho. Odeio o fato de ter uma arma em casa. Ontem à noite discutimos outra vez por causa disso. Pelo menos acho que era por isso que estávamos brigando. Mas já não sei muito bem. Gabriel disse que a gente estava discutindo por minha culpa. Imagino que deveria ser. Odeio vê-lo tão chateado, com tristeza no olhar. Odeio fazê-lo sofrer e, no entanto, às vezes tudo o que quero é fazê-lo sofrer e não sei porquê. Ele disse que eu entrei em casa com um humor péssimo, que subi a escada gritando com ele. Talvez eu tenha feito isso. Imagino que eu estivesse chateada. Não tenho muita certeza do que aconteceu. Eu tinha acabado de voltar do parque. Não me lembro de grande parte do tempo que caminhei. Eu estava sonhando acordada, pensando no trabalho, no quadro de Jesus. Lembro que passei por uma casa na volta. Tinha 2 garotos brincando com uma mangueira. Não deviam ter mais de 7 ou 8 anos. O mais velho estava jogando água ao menor. Um arco-íris de cores cintilando na luz. Um arco-íris perfeito. O menorzinho estendia os braços rindo. Enquanto passava por eles, percebi que meu rosto estava molhado de lágrimas. Na hora não dei importância, mas pensando bem, parece até óbvio. Não quero admitir a verdade para mim mesma, que falta uma parte importantíssima da minha vida, que tenho negado que quero ter filhos. Fingindo que não tenho interesse, que só me interesso pela minha arte. Isso não é verdade, não passa de uma desculpa. A verdade é que tenho medo de ter filhos. Uma criança não pode ser confiada a mim. Não, caso corra nas minhas veias o sangue da minha mãe. Era isso que passava na minha cabeça, consciente ou inconscientemente, quando voltei para casa. Gabriel tinha razão, eu estava péssima. Mas eu não teria explodido se não o tivesse encontrado limpando a espingarda. Fico tão nervosa por ter uma arma dentro de casa e chateada porque ele não se livra desse negócio, por mais que eu implore. Gabriel sempre diz a mesma coisa, que era uma das velhas espingardas da fazenda do pai dele, que foi-lhe dada quando tinha 16 anos e por isso tem valor sentimental e blá blá blá. Eu não acredito nisso. Acho que ele aguarda por outro motivo. E foi o que eu disse. E Gabriel respondeu que não tinha nada de errado em querer segurança, em querer proteger a casa e a mulher. E se alguém invadisse a casa? A gente chama a polícia, retruquei. Não vamos atirar em ninguém. Eu levantei a voz, mas ele levantou ainda mais, e quando vi, estávamos gritando um com o outro. Talvez eu estivesse meio descontrolada, mas estava apenas reagindo a ele. Gabriel tem um lado agressivo, uma parte sua de que tem uns vislumbres de vez em quando, e quando acontece fico assustada. Nesses breves momentos é como se eu vivesse com um estranho, o que é assustador. Passamos o resto da noite sem nos falar, fomos para a cama em silêncio. Hoje de manhã fizemos sexo e esquecemos isso. Parece que a gente sempre resolve nossos problemas na cama. De alguma forma é mais fácil quando você está sem roupa e ainda com sono debaixo das cobertas. Sussurrar me desculpe sincero, as defesas e as justificativas furadas são deixadas de lado, amontoadas no chão junto com as roupas. Talvez a gente devesse transformar numa regra sempre discutir na cama. Ele me beijou, eu te amo, e vou me livrar dessa espingarda, eu prometo. Não importa, esqueci isso. Está tudo bem de verdade. Gabriel me beijou outra vez e me puxou para perto. Eu me agarrei a ele, meu corpo nu grudado ao seu. Fechei os olhos e me espreguicei numa rocha acolhedora moldada à minha forma. E, enfim, me sentia em paz. 23 de julho. Estou escrevendo isso no café. Agora venho aqui quase todo dia. Sinto necessidade de sair de casa quando tem gente por perto. Mesmo que seja apenas essa garçonete entediada, me sinto conectada ao mundo como um ser humano. Caso contrário, corro o risco de deixar de existir, como se pudesse desaparecer.
Às vezes eu gostaria de desaparecer, como essa noite. Gabriel convidou o irmão dele para jantar. Ele me avisou hoje de manhã. Tem séculos que a gente não vê o Max, desde o Open House do Joel. Vou fazer um churrasco. Gabriel me olhou de um jeito estranho. Tudo bem para você? Por que não estaria? Gabriel riu. Você mente muito mal, sabia? Dá para perceber só pelo seu olhar. E o que dá para perceber? Que você não gosta do Max, nunca gostou. Isso não é verdade. Dava para sentir que eu estava ruborizando. Dei de ombros e desviei o olhar. É claro que eu gosto do Max. Vai ser ótimo estar com ele. Quando você vai posar para mim de novo? Preciso terminar o quadro. Gabriel sorriu. Que tal no fim de semana? E falando no quadro, vou pedir um favor. Não mostra pro Max, ok? Não quero que ele me veja como Jesus. Eu vou ser motivo de piada para sempre. Max não vai ver o quadro. Ainda não está pronto? E mesmo que estivesse, Max é a última pessoa que eu quero no meu ateliê. Foi o que pensei, mas não disse. Agora estou com medo de voltar para casa. Quero ficar aqui neste café com o ar-condicionado, escondida até Max ir embora. Mas a garçonete já está fazendo barulhinhos impacientes e olhando ostensivamente para o relógio. Daqui a pouco vou ser colocada para fora. O que significa que se não quiser ficar perambulando pelas ruas a noite inteira feito uma louca, não vou ter escolha senão voltar para casa e encarar a realidade. Encarar Max. 24 de julho. Estou mais uma vez no café. Tinha uma pessoa sentada à minha mesa e a garçonete me lançou um olhar de solidariedade, ou pelo menos foi o que pensei ter visto. Certa empatia, mas posso estar equivocada. Escolhi outra mesa voltada para dentro, não para fora, perto do ar-condicionado. Senti muita luz. Sem muita luz, um canto frio e escuro, bem condizente com meu estado de espírito. A noite passada foi um horror, pior do que eu esperava. Nem reconheci Max quando ele chegou. Acho que nunca o tinha visto sem terno. Estava meio ridículo de bermuda. Suava muito por causa da caminhada desde o metrô, a careca vermelha e lustrosa, manchas escuras sob as axilas. Assim que chegou, não cruzava o olhar com o meu. Ou era eu que não olhava para ele? Ele fez um escarcéu elogiando a casa, dizendo que estava muito diferente, que a gente não o convidava havia muito tempo e que já estava achando que nunca mais íamos chamá-lo. Gabriel pediu desculpa, dizendo que andávamos muito ocupados, ou com a próxima exposição e ele no trabalho, e que a gente não estava convidando ninguém. Gabriel sorriu, mas deu para perceber que tinha ficado incomodado com o fato de Max ter batido tanto nessa tecla. No início, mantive muito bem as aparências, estava esperando o momento certo e ele chegou. Max e Gabriel foram para o jardim adiantar o churrasco. Eu fiquei na cozinha com a desculpa de preparar uma salada. Sabia que Max encontraria uma desculpa para vir até mim, e estava certa. Passados 5 minutos, ouvi seus passos pesados. Seu jeito de andar não tem nada a ver com o de Gabriel, que é tão silencioso. Parece um gato. Eu nunca o ouço caminhando pela casa. Alicia, Max chamou. Percebi que minhas mãos tremiam enquanto cortava o tomate. Deixei a faca de lado, me virei para encará-lo. Max mostrou a garrafa de cerveja vazia e sorriu. Ainda não olhava para mim. Vim buscar mais uma. Fiz que sim, não disse nada. Ele abriu a geladeira e pegou outra cerveja. Começou a procurar o abridor. Apontei para o lugar onde estava, na bancada. Ele me lançou um sorriso estranho ao abrir a garrafa, como se fosse dizer alguma coisa, mas eu me adiantei. Eu vou contar para o Gabriel o que aconteceu. Achei que seria bom você saber. Max parou de sorrir. Pela primeira vez olhou para mim um olhar traiçoeiro. O quê? Vou contar para o Gabriel o que aconteceu na casa do Joel. Eu não sei do que você está falando. É mesmo? Eu não me lembro, acho que estava muito bêbado. Mentira. É verdade. Você não lembra que me beijou? Não lembra que me agarrou? Alicia, por favor. Por favor, o quê? Não conte isso para ninguém. Você me assediou. Não conte isso para ninguém?
Você me assediou. Eu sentia a raiva subindo, me esforçava para controlar a voz e não começar a gritar. Olhei pela janela, Gabriel estava do outro lado do jardim, cuidando do churrasco. A fumaça e o ar quente distorciam sua imagem. Você é um exemplo para ele, falei. Você é irmão mais velho. Ele vai ficar arrasado quando eu contar. Então não conta, não tem nada para contar. Ele precisa saber a verdade, precisa saber quem o irmão é na verdade. Você... Mas não consegui concluir a frase. Max agarrou meu braço com força e me puxou para perto. Perdi o equilíbrio e caí em cima dele, que ergueu o punho. Pensei que fosse me dar um soco. Eu te amo, ele disse. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Antes que eu conseguisse reagir, ele me beijou. Tentei me desvencilhar, mas ele não me soltava. Eu sentia seus lábios ásperos, a língua entrando na minha boca, o instinto tomou conta de mim. Mordi a língua dele com toda a força. Max deu um grito e me empurrou para longe. Quando se deu conta, sua boca estava cheia de sangue. Sua piranha. A voz distorcida, os dentes vermelhos, ele olhava para mim como um animal ferido. Não consigo acreditar que Max seja irmão de Gabriel. Ele não tem nenhuma das qualidades dele, nem a decência, a bondade. Ele me dá nojo. E foi isso que eu disse. Alicia, não conta nada pro Gabriel. Ouve o que estou dizendo, eu estou avisando. Eu não disse mais uma palavra. Sentia meu sangue na língua, seu sangue na língua, e então me virei para a torneira e lavei a boca. Em seguida fui para o jardim. De vez em quando sentia Max olhando para mim durante o jantar. Eu olhava e ele desviava o olhar. Não comi nada. A simples ideia de comer me deixava enjoada. Eu ainda sentia o gosto do seu sangue. Não sei o que fazer, não quero mentir para Gabriel, nem quero manter isso em segredo. Mas se eu contar, ele nunca mais vai falar com Max. Ele ficaria arrasado ao saber que o irmão traiu sua confiança, porque ele confia em Max e o idolatra, e não devia fazer nenhuma dessas duas coisas. Não acredito que Max esteja apaixonado por mim. Eu acho que ele odeia Gabriel, só isso. Tem um ciúme louco do irmão e quer pegar tudo de Gabriel, inclusive a mim. Porém, agora que o enfrentei, acho que ele não vai mais me incomodar. Pelo menos é o que eu espero, por algum tempo pelo menos. Assim, por enquanto, vou me manter em silêncio. Claro que Gabriel consegue saber tudo que estou pensando, ou talvez eu não saiba disfarçar muito bem. Ontem à noite, quando estávamos indo para a cama, ele disse que eu parecia estranho o tempo todo na presença de Max. Eu estava cansada. Não, era mais que isso, você estava muito distante. Podia ter se esforçado mais. A gente quase nunca vê o Max. Não entendo por que você tem esse problema. Não tenho, não tinha nada a ver com ele. Eu estava preocupada, pensando no trabalho. Estou atrasada com a exposição, só consigo pensar nisso. Falei com o máximo de convicção possível. Gabriel me olhou descrente, mas deixou para lá, por enquanto. Vou ter que encarar isso de novo da próxima vez que encontrarmos Max, mas algo me diz que não vai ser tão cedo. Me sinto melhor por ter escrito isso, mais segura por ter colocado no papel. Significa que tenho provas, se um dia for necessário. 26 de julho. Hoje é meu aniversário, faço 33 anos. É engraçado, mas jamais imaginei chegar a essa idade. Já ultrapassei a idade da minha mãe. Dá uma sensação de insegurança ser mais velha que ela. Ela chegou aos 32 e acabou. Agora já fui mais longe e não vou parar. Vou ficar cada vez mais velha, mas ela não. Gabriel foi um amor essa manhã. Ele me acordou com um beijo e me ofereceu 33 rosas vermelhas, lindas. E sem querer, espetou o dedo num espinho. Uma lágrima vermelho sangue. Foi perfeito. Depois me levou para tomar café da manhã num piquenique no parque. O sol ainda estava nascendo e o calor não estava insuportável. Uma brisa fresca vinha da água e o ar cheirava grama aparada. Nos deitamos debaixo de um salgueiro chorão perto do lago, usando o cobertor azul que compramos no México. Os galhos formavam um dossel sobre nós. A luz do sol era filtrada pelas folhas. Bebemos champanhe e comemos fatias de pão com salmão defumado e tomate cereja.
Não sei o motivo, mas eu estava com uma vaga sensação de familiaridade, uma incômoda impressão de déjà vu que não conseguia explicar. Talvez fosse apenas uma lembrança de histórias de infância, contos de fadas e árvores mágicas servindo de portal para outros mundos, ou talvez algo mais prosaico, até que me veio a lembrança. Eu me vi ainda muito jovem sob os galhos de um salgueiro no nosso jardim em Cambridge. Passava horas escondidas lá. Posso não ter sido uma criança feliz, mas quando estava debaixo do salgueiro senti uma satisfação semelhante a estar aqui com Gabriel. E agora era como se o passado e o presente convivessem num instante perfeito. Eu queria que aquele momento durasse para sempre. Gabriel caiu no sono e eu o desenhei, tentando capturar a luz do sol salpicada em seu rosto. Dessa vez me saí melhor com os olhos. Era mais fácil porque estavam fechados, mas pelo menos acertei na forma. Ele parecia um menininho, entregue ao sono, a respiração leve, com migalhas de pão em torno da boca. Terminamos o piquenique, voltamos para casa e fizemos sexo. E Gabriel, enquanto me abraçava, me disse algo incrível. Alicia, querida, tem uma coisa que ando querendo dizer para você. Seu jeito de falar imediatamente me deixou nervosa. Me preparei, temendo o pior. Pode dizer. Eu gostaria que a gente tivesse um filho. Levei uns segundos até conseguir falar. Fiquei tão chocada que nem sabia o que dizer. Mas você não queria ter filhos, você dizia. Esquece isso, mudei de ideia. Quero que a gente tenha um filho. E aí, o que me diz? Gabriel me olhava esperançoso, cheio de expectativa, esperando minha resposta. Eu sentia meus olhos se enchendo de lágrimas. Sim, eu disse por fim. Sim, sim, sim. Nós nos abraçamos, choramos e rimos. Agora ele está dormindo. Tive que escapulir para escrever tudo isso. Quero me lembrar desse dia pelo resto da vida, de cada segundo. Estou feliz, cheia de esperança. 14. Fiquei pensando no que Max Berenson tinha dito sobre a tentativa de suicídio de Alicia depois da morte do pai. Não havia nenhuma menção a respeito na pasta dela, e eu me perguntava por quê. No dia seguinte, liguei para Max, que já estava saindo do escritório. Eu queria só fazer mais uma ou duas perguntas, se possível. Estou literalmente passando pela porta. É rápido. Max suspirou e afastou o telefone da boca para dizer algo ininteligível a Tânia. 5 minutos, avisou. Nenhum a mais. Obrigado, fico grato. Você falou da tentativa de suicídio de Alicia. Eu estava me perguntando em que hospital ela foi tratada. Ela não foi internada. Não? Não, ela se recuperou em casa. Meu irmão cuidou dela. Mas ela deve ter ficado aos cuidados de um médico? Não foi uma overdose? Sim, claro que Gabriel chamou um médico. E ele, o médico, concordou em não fazer nenhum alarde. Quem era o médico? Você lembra o nome dele? Houve uma pausa enquanto Max pensava. Lamento, não sei dizer, não me lembro. Pode ter sido o médico da família? Não, sei que não foi. Meu irmão e eu temos o mesmo médico. Lembro que Gabriel fez questão de pedir a mim que não mencionasse esse fato a ele. E tem certeza de que você não se lembra do nome? Sinto muito. Era só isso? Preciso desligar. Só mais uma coisa. Fiquei curioso com os termos do testamento de Gabriel. Max inspirou e imediatamente endureceu o tom. O testamento? Não entendo por que isso vem ao caso. Alicia era a principal herdeira? Devo dizer que acho essa pergunta bem estranha. É que estou tentando entender. Entender o quê? Max continuou falando sem esperar resposta, parecendo irritado. Eu era o principal herdeiro. Alicia tinha herdado muito dinheiro do pai e Gabriel achava que a situação dela já estava bem confortável, por isso ele deixou a maior parte dos bens para mim. Naturalmente, ele não tinha a menor ideia de que o espólio iria se tornar tão valioso depois da sua morte. Era isso que você queria saber? E o testamento de Alicia? Quando ela morrer, quem vai herdar? Isso eu já não posso dizer, retrucou Max com firmeza. E sinceramente espero que tenha sido nossa última conversa. E desligou, mas algo em seu tom me dizia que não seria a última vez que ouviria falar de Max. E não precisei esperar muito.
Diomedes me convocou à sua sala depois do almoço. Ergueu os olhos quando entrei e não sorriu. O que está acontecendo? Como assim? Não se faça de burro. Você sabe quem me ligou hoje de manhã? Max Berenson. Ele disse que você entrou em contato com ele 2 vezes e fez um monte de perguntas pessoais. Eu pedi algumas informações sobre a Alicia e ele deu, sem problemas. Mas houve problema sim. Ele está falando de assédio. Ora, por favor, a última coisa que precisamos é de um advogado criando o caso. Suas atividades devem se limitar a esse prédio e sob minha supervisão. Estamos entendidos? Fiquei indignado, mas assenti. Olhava para o chão como o adolescente contrariado. Diomedes reagiu de acordo, me dando um tapinha paternal no ombro. Theo, vou lhe dar um conselho. Você está encarando esse negócio do jeito errado, fazendo perguntas, buscando pistas, como se fosse um caso de polícia. Ele riu e balançou a cabeça. Você não vai chegar lá assim. Chegar onde? A verdade. Lembre-se de Bion. Sem memória, sem desejo. Nenhum projeto pré-concebido. Como terapeuta, seu único objetivo é estar presente e receptivo aos próprios sentimentos durante a sessão. Essa é a única coisa que você precisa fazer. O resto se resolve por si mesmo. Eu sei, você tem razão. Tenho sim, e não quero saber de mais nenhuma visita a parentes de Alicia, entendido? Dou a minha palavra. 15. Naquela tarde, fui a Cambridge visitar o primo de Alicia, Paul Rose. À medida que o trem se aproximava da estação, a paisagem ficava cada vez mais plana e os campos irradiavam uma fria luz azul. Estava feliz por me afastar de Londres. O céu era menos opressivo e eu conseguia respirar com mais facilidade. Saltei do trem com uns poucos estudantes e turistas, usando o mapa do celular para me guiar. As ruas estavam tranquilas, eu ouvia meus passos no calçamento. De repente a rua acabou, um terreno baldio à frente, terra lamacenta e grama até o rio. À beira do rio, uma casa solitária, obstinada e imponente, como um enorme tijolo vermelho atirado na lama. Era feia, um monstro vitoriano, as paredes cobertas de era, o jardim quase tomado por ervas daninhas. Me deu a sensação de uma invasão da natureza retomando um território que já fora seu. Era a casa onde Alice tinha nascido, onde havia passado os primeiros 18 anos de vida. Por trás daquelas paredes se formara sua personalidade, as raízes de sua vida adulta. Todas as causas e posteriores escolhas estavam enterradas ali. Às vezes é difícil entender por que as respostas para o presente estão no passado. Uma analogia simples pode ajudar. Uma eminente psiquiatra no campo do abuso sexual me disse certa vez que em 30 anos de trabalho com pedófilos jamais havia encontrado algum que não tivesse sofrido abuso na infância. Isso não significa que todas as crianças que sofrem abuso venham a fazer o mesmo quando adultas, mas que é impossível que alguém que não tenha sofrido abuso venha a praticá-lo. Ninguém nasceu mal, já dizia Winnicott. O bebê não é capaz de odiar a mãe se antes a mãe não odiá-lo. O bebê é uma esponja inocente, um quadro em branco, tendo presentes apenas as necessidades mais básicas: comer, defecar, amar e ser amado. Mas alguma coisa acaba dando errado, dependendo das circunstâncias nas quais nascemos, da casa em que crescemos. Uma criança atormentada, sofrendo abusos, não é capaz de se vingar no mundo real, impotente e sem defesas, mas pode e tem tendência a alimentar fantasias de vingança na imaginação. A raiva, assim como o medo, é reativa. Algo ruim aconteceu com Alicia, provavelmente na primeira infância, e provocou os impulsos assassinos que se manifestaram tantos anos depois. Qualquer que tenha sido o fator provocador, nem todo mundo teria pego uma arma de fogo e atirado a queima-roupa no rosto do marido. A maioria das pessoas não o faria. O fato de Alicia tê-lo feito indica algum comprometimento em seu mundo interior. Por isso era fundamental para mim entender como foi sua vida nessa casa, descobrir o que aconteceu na sua formação, tornando-a a pessoa que veio a ser, alguém capaz de matar.
Entrei no jardim abandonado, em meio ao mato e a flores silvestres balançando ao vento, e cheguei à lateral da casa. Nos fundos havia um grande salgueiro, uma árvore linda, majestosa, com longos galhos nus varrendo o chão. Imaginei Alicia brincando ali na infância, no mundo mágico e secreto por baixo daqueles galhos, e sorri. De repente me senti desconfortável. Tive a sensação de que alguém estava me observando. Olhei para a casa, um rosto apareceu numa janela do andar de cima. Um rosto feio de uma mulher velha, pressionado no vidro e olhando fixamente para mim. Senti um estranho e inexplicável calafrio de medo. Quando ouvi os passos atrás de mim, já era tarde demais. Uma pancada forte, uma dor aguda atrás da cabeça. Tudo ficou preto.